Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre isso. A continuidade saudável da igreja, a continuidade saudável do líder. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 3. Melhor, vamos ler o 1 também. Efésios 5. Eu vou ler do 1 a 10. Efésios 5, de 1 a 10, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, ou a impureza, e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou repetir essa parte aqui. Nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos lá. Esses dias a gente tem pensado muito sobre continuidade. E continuidade não é barato, irmãos. Continuidade é difícil. Manter o padrão de pureza, de santidade. Eu fico imaginando, para nós que somos pastores, que a gente acorda de manhã, a Bíblia já está do lado da cama, que a gente pega a Bíblia, eu passo na sala, já tem uma televisão acesa, ligada no som, aí se bota tem música na minha casa inteira, até a Alexa se converteu. A Alexa se converteu. Alguns chamam de Angélica, mas é Alexa, né? Tem som na minha casa inteira, eu ouço música o dia inteiro. Às vezes eu tenho que dizer assim: baixa um pouco isso, para poder meditar. Então Deus tem falado muito sobre continuidade comigo. Irmão, eu tenho 57 anos, faço 58 em fevereiro. Essa casa está aberta há 24 anos, nesse mesmo púlpito, nesse mesmo altar. Há 24 anos nós estamos aqui todos os domingos. Quando não estamos nós, a nossa equipe está ministrando, gastamos o dinheiro nas mesmas coisas. Os nossos amigos são os mesmos, só foi agregando amigos. Nossa família é a mesma, só foi agregando mais famílias. Deus nos deu uma condição melhor para viver, glória a Deus. Mas se tem uma coisa que me, não vou dizer incomoda, porque talvez seja uma palavra muito forte, mas que
que me faz pensar é como continuar sendo zeloso, sendo puro, como continuar fazendo a coisa certa. Não é fácil. Eu fico imaginando para nós que somos pastores, que a gente acorda com a Bíblia na mão, ouve som o dia inteiro, está o dia inteiro envolvido. Eu não sei quanto você, eu tenho o hábito de orar em línguas em silêncio, assim, quietinho. Então, estou o dia todo pensando nas coisas do céu. Já é difícil. De vez em quando a gente é atacado assim por tentações terríveis, por setas terríveis. Eu fico imaginando o cara que ele trabalha no negócio, que ele acorda de manhã, ele vai ter que dar com conta, com dívida, com gente que está devendo, com gente que tem que cobrar, com gente que está mentindo para ele. Já é difícil. Para a gente que é pastor, que está envolvido com a igreja o dia todo, irmãos, já é uma luta. Eu fico imaginando para as pessoas. E os dias são piores, irmãos. E os dias vão ficar piores. E nós precisamos entender o que é que nós vamos precisar fazer e viver. Que tipo de gente nós vamos ter que ser para os próximos anos. Para ter uma igreja saudável, um ministério saudável. Porque tudo que Deus te dá só tem sentido se você também compartilhar isso, repartir. Essa semana eu estava ouvindo uma palavra do nosso pastor lá de Goiânia, o Vilela, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que o pecado entrou no mundo por alguém que comeu e depois repartiu, mas a redenção entrou no mundo por alguém que primeiro repartiu e depois comeu. Porque a vida cristã, ela só tem sentido, só dá continuidade se eu entender o meu propósito, que não tem a ver comigo, não tem a ver com encher minha cesta, encher os meus celeiros. Quando o Senhor diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e que tu tens guardado. Quando você diz, eu vou derrubar esses celeiros e vou fazer maiores, e vou juntar tudo para mim, o Senhor diz, louco. O Senhor não está dizendo que você não pode ter coisas, que você não pode ter segurança financeira, que você não pode ter estabilidade financeira, familiar, que você não pode. Amor, nós estávamos falando de você agora mesmo. Estava falando agora mesmo, né, que nossos planos foram estragados essa semana, né, mas Deus fez uma obra linda, né? Glória a Deus. Então, o livramento, né, irmão? Deus trabalha, amém? No que neles confia. Então é isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui, fica aqui. Não pode fazer oração contrária, porque pega mesmo, viu? Então, tudo que Deus te dá tem sentido se você repartir, se não parar em você. Tudo que Deus te dá tem sentido se não parar em você. Porque se parar em você, já não é vida. Deus não está dizendo que você não pode ter, que você não pode juntar em celeiro, que você não pode comer bem, que você não pode vestir bem, que você não pode morar bem. Não, não, irmãos. Deus tem prazer nisso. Agora eu e você precisamos entender que a vida é assim, o fluxo da vida. Esses dias, domingo aqui, eu falei isso. Enche o seu pulmão de ar. Agora segura. Vê quanto tempo você consegue segurar com o pulmão cheio. É capaz de você morrer com o pulmão cheio de ar. Porque a vida não é encher e soltar. A vida é fluxo. Por isso que você é um rio, não é uma represa. Não pode passar por você e morrer em você. Tudo que passa em você e morre em você, acabou. Você não tem fluxo de vida. A vida é você morre com o pulmão cheio. Você pode morrer próspero porque não desfrutou. E desfrutar, irmãos, não é só você que usufrui daquilo que Deus te deu. Desfrutar é você deixar que esse rio de prosperidade, porque tem pessoas que Deus chamou para ganhar dinheiro, tem pessoas que Deus chamou para prosperar, tem pessoas que se Deus der dinheiro para elas, elas se arrebentam. Por quê? Porque a sua estrutura emocional, a sua estrutura não está preparada para aquilo. Por isso a pessoa precisa ir em Deus. E às vezes é muito melhor essa pessoa ir em Deus e entender o sentido do que ela tem e do que ela carrega. E na pedagogia de Deus, se você pede para Deus se encher primeiro, Ele vai te esvaziar.
E é bem provável que quando você vem para Deus, muitas coisas que você construiu sobre o orgulho, o amor e a sabedoria de Deus vai destruir isso, irmãos. Coisas que você conquistou, inclusive financeiramente, pelo dinheiro, ou pela prosperidade, porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Muita coisa que você conquistou, que foi firmada no orgulho, Deus vai derrubar. Porque a vida está em movimento, é fluxo. Se Deus te dá e você não movimenta, você morre cheio daquilo, cheio e próspero. Eu vi até um irmão japonês explicando isso na internet, falando do nome de Deus, que o nome de Deus em hebraico, tem muita gente falando disso, né? O nome de Deus em hebraico é YHWH, e aí a gente botou a vogal, né? A gente botou a vogal, mas não tem vogal, que é Yahvé, vamos dizer assim. E esse judeu estava explicando que o nome de Deus em hebraico é YHWH, que você não fala com a língua, você fala com o ar. E você fala respirando, não falando. E faz sentido, não sei se é verdade, mas faz sentido, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Um ser que nasce e um ser que morre. Por isso eu creio que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de toda a vida. Então quando você pronuncia esse nome, você pronuncia respirando e não usando a sua língua. Eu ouvi aquilo, eu pensei, uau, que incrível isso. Faz muito sentido. E a continuidade, irmãos, como eu falei, não tem a ver com sentimento. Vai ter época na sua vida que você não vai sentir nada. Eu não vou perguntar, vou perguntar assim: quantos estão vivendo isso? Pastor, parece que eu não tenho sentimento, parece que eu estou trabalhando no piloto automático, as coisas estão tudo funcionando, mas eu parece que estou vazio. Quem está sentindo isso? Faz sentido. Eu estou assim, eu não tenho nenhum tipo de sentimento, e eu não vou ficar forçando o sentimento, mas faz parte. A continuidade, o objetivo dela, eu estou mais preocupado em conferir para ver se eu estou crescendo da maneira correta, estou avançando do jeito certo, do que sentir por aquilo. Então eu fui para a América agora, fiquei 13 dias ministrando, tivemos reuniões com empresários, tivemos 33 empresários brasileiros, num hotel, das 11 da manhã às 7 da noite, eu fiquei sentado com eles, ministrando também. Tive igrejas americanas, tive igrejas que viveram um avivamento há muitos anos, uma igreja no celeiro. Foi maravilhoso. A construção, você vai vendo a construção, tudo faz sentido. Por que você foi no Capitólio? Por que você lançou um livro em inglês? Por que você foi numa igreja de avivamento? Por que você foi igreja americana? Tudo faz sentido, mas você não sente nada. Faz sentido, mas você não sente, está entendendo? Então, por favor, fique tranquilo, não tem nada de mal acontecendo. É o próprio Deus que está ensinando você a avançar. Porque quando você sente muito, você não confere direito. Quem sente muito não confere direito. Amém? Quem sente muito se empolga, mas não confere direito. E tem coisas que você vai ter que conferir. Amém, irmãos? Nós temos muitas vozes nesses dias, muitas vozes. E o fluxo da vida então é continuar. Diga comigo, conferir para avançar. Não é sentir para avançar, eu senti, o meu coração me falou. Não, o seu coração é enganoso. Se você está focado em seguir, em continuar, eu estou, irmãos, e eu quero, mesmo sem sentimento. Tem hora que dá umas depressão assim, gospel. Quem tem depressão gospel? Que diz assim, vontade de parar tudo, vontade de ir para casa cuidar da minha vida. Você tem depressão gospel lá, pô?
Quem mais tem aqui? Vamos ser sinceros, gente. Tem depressão gospel? Vem cá que eu vou orar por você. Então não precisa sentir. Você precisa saber, a fé não sente, a fé sabe. Então nós oramos para que Deus coloque um sentimento de continuidade dentro de você. Nós oramos para que nada nem ninguém. Você viu que nós está na hora do louvor, que a pastora Silvana falou aqui? Você ouviu? Muitas pessoas tristes e angustiadas, por quê? Porque elas esperaram resultados que não veio. E às vezes nós esperamos resultados que não veio e a gente frustra. Mas o objetivo do Senhor está no meio, não é fazer você sentir, é abrir seus olhos para que você veja. E no partir do pão você veja Ele na mesa com você, em nome de Jesus. Nós declaramos que os melhores anos do seu ministério vão acontecer daqui por diante. Eu declaro uma segurança sobre a sua vida, uma continuidade sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Amém, querida, volte para o seu lugar, aplauda ao Senhor. E aí, pessoas que não estão sentindo nada, elas não continuam, elas não têm prazer em continuar. Por muito tempo eu pensava de um jeito, hoje eu estou pensando de outro, irmãos. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, você tem que buscar, Não, irmão, você tem que ter uma visão clara de quem Jesus é. E uma dependência total de quem Jesus é na sua vida. Porque eu vou te falar, ninguém aqui no dia mal você não quer nada, você não quer se esforçar, você quer ficar deitado, você quer estagnar, você quer amarrar o bode ali, você não quer fazer outra coisa. Mas você tem que parar então. Por quê? Nós precisamos estar em movimento constante. Agora, para mim estar em movimento constante, sempre avançando, para que eu avance com segurança e saúde, eu também preciso fazer uma revisão constante daquilo que eu estou vivendo. Será que o que eu estou vivendo vai me levar até onde eu desejo? Porque não adianta eu forçar coisas que Deus não quer. Eu estou forçando quando eu deveria estar me esforçando. Eu estou forçando uma entrada que Deus diz, não é por aqui. Descansa, para, relaxa, eu irei diante de ti, quebrarei as portas de bronze. Ele falou isso para Ciro, você acha que não vai falar isso para você, meu filho? Então uma pausa para a conferência é necessária. Aquilo que você diz, eu vou passar um tempo em oração, em jejum. Orar e jejuar não é só para você ficar mais espiritual. Orar e jejuar, pastor, é para você conferir, contemplar o que é necessário. Deus fazia, não fazia? No final do dia ele parava ou não parava? Ele olhava, contemplava e dizia o quê? E viu Deus que era bom. Ele fazia isso no começo ou no fim? No fim ele parava, contemplava. E por que ele viu que era bom? Porque ele parou para contemplar. E ele fez tudo, e tudo que ele viu que era bom, e tudo ele viu que era bom. Aí ele descansa num dia. A minha pergunta é, Deus se cansa? Então para que ele descansa? Se ele não se cansa, para que ele descansa? Ele descansa para conferir, para deixar um legado para você, dizendo para você, descanso é tão importante que eu trato como mandamento. E aí você quer guardar um dia, você não tem que guardar um dia, você tem que guardar uma pessoa. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas a gente acha que isso é para o membro da igreja, não para pastor. Porque eu já sou pastor, afinal de contas o beabá não é mais para mim. Não, é para você sim, pastor. Não solte o beabá da Bíblia. Está cansado? Para. Está cansado? Para. Então eu devo o quê? Conferir. Até quando eu vou numa conferência, eu vou para conferir.
conferir o que está sendo dito, se o que está sendo dito está de acordo com o que eu estou vivendo ou com o que eu estou esperando. Conferir o que, pastor? Conferir a visão, os meus pensamentos, os meus investimentos, aonde eu estou colocando o meu dinheiro, o meu tempo está sendo gasto com o quê? Porque eu posso estar gastando tempo assistindo só filme. Não, é bom que relaxa a minha cabeça. Não relaxa, vai deixar você louco. Porque se você é um ministro de Deus e não se relaxa em Cristo, e não descansa em Cristo, se você é um ministro de Deus e você precisa de paliativos da alma para relaxar, vai se divertir, irmão. Assiste o filme para se divertir, não para descansar a cabeça. Vai para a praia para se divertir, sai com os amigos para se divertir, vai jogar uma pelada para brigar com os irmãos. Quem já brigou na pelada, irmão? Você está me entendendo? Mas se você quiser descansar mesmo, relaxar mesmo, conferir mesmo, você vai ter que usar o prumo. E eu sei quem tem um prumo. Você vai ter que usar as medidas dele, porque só ele tem as medidas exatas daquilo que ele entregou para você. Não adianta, se Noé tivesse colocado meio metro a mais para lá ou meio metro a mais para cá, a arca tinha afundado. Ela não afundou por dois motivos. Primeiro, porque foi Deus que deu as medidas. Segundo, porque ela não tinha leme, quem guiava era Deus. Então não construa e tira da mão dele o direito de dar as medidas e de dar a direção. Você constrói, mas construa na medida dele e na direção dele. Não lhe tire o direito de conduzir a sua vida. Não lhe tire o direito de dar as medidas exatas para você. Não lhe tire o direito. Mas eu quero ser feliz. Mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu jogar um balde de água fria aqui em você. A Bíblia não diz nenhuma vez que devemos buscar felicidade. A Bíblia não diz nenhuma vez que nós devemos buscar felicidade. Como assim não? Você encontra felicidade cumprindo o seu dever, fazendo a vontade de Deus, obedecendo e servindo a Deus. E aí você vai encontrar felicidade. Mas não use a Bíblia para buscar felicidade para você. Você encontra a felicidade quando você cumpre o seu dever, quando você cumpre a vontade de Deus. Aleluia. Eu estava agora lá na América e foi interessante, sabe, gente? A gente que já, Mateus principalmente, que já morou nesses países de primeiro mundo. O pastor Rafael está lá há 12, 13 anos. E quando ele recebeu um chamado para ir lá, foi tirar o visto. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Não podia nem chamar a mulher de meu bem, senão o banco tomava. Se é meu bem, o banco é bem dele, vou tomar. Estou brincando, viu, Rafa? Foi tirar o visto e o cara perguntou: o que você vai fazer nos Estados Unidos? Ele disse: eu vou pregar o evangelho, macho. Ok, então deu carimbo para ele. Quando ele chegou no aeroporto de Miami, foram buscar ele e disseram para ele assim: seja bem-vindo à terra que mata profeta. E ele disse: sabe, pastor Luiz, naquele dia eu falei uma coisa. Eu disse: eu vim aqui pois matar quem está matando os profetas. Mas depois de 12 anos aqui, eu entendi uma coisa: que a terra não mata os profetas, ela compra. Que a terra não está matando profetas, ela está comprando os profetas e pagando bem.
e pagando bem. E talvez agora nós estejamos rindo de coisas que fazem Deus chorar. Por isso eu e você, irmãos, somos chamados para conferir o que estamos vivendo e fazendo, irmãos. Nesses 24 anos de Mevan, eu tenho aprendido uma coisa e talvez eu esteja errado, eu acho que não, mas eu tenho aprendido que tem pessoas que querem participar da nossa evidência, mas não tem a mesma rotina de obediência. Só participam da nossa evidência, mas não tem a mesma rotina que eu tenho de obediência, que alguns irmãos aqui têm de obediência, de fazer a mesma coisa por muito tempo, até cansar, de levantar o mesmo peso no mesmo lugar. Porque parece que quando não dá mais sentimento naquilo, a gente para e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque a gente precisa sentir. Não, você não precisa sentir. Você precisa olhar e ver que você está crescendo. Você precisa sentir dor. Você precisa sentir que o caminho de fora, o caminho estreito aqui fora está te alargando por dentro. Que você hoje tem mais perdão dentro de você, tem mais amor, mais misericórdia. Que o sofrimento externo está causando em você, tornando você um homem misericordioso e amoroso. Porque vai ter dias, meus irmãos, pastores, amigos e irmãos, que só você vai entender o que você está vivendo. E não adianta você ligar para o intercessor, para o pastor presidente. Jesus, ele estava rodeado de pessoas na via sacra, rodeado de pessoas, mas só ele entendia o que ele estava fazendo. Mais ninguém entendeu, mais ninguém naquele lugar. E assim vai acontecer. Muitas vezes você vai estar rodeado de gente e se sentirá sozinho no propósito. Quem aqui, seja sincero, sempre está rodeado de gente e às vezes se sente sozinho no propósito? Levante sua mão. Sabe o que é isso? É o próprio Deus trazendo sentimento para dentro de você, de perseverança, para que você não dependa de ninguém, para que você não dependa de mais nada e mais ninguém. Você pode ter amigos, você pode ter bênção, você pode ganhar ofertas, você pode ser conhecido, mas se você colocar a sua vida na dependência de outros, esses sentimentos, irmãos, eles são constantes na minha vida, principalmente ano passado e este ano. Eu não sei se é pós-pandemia, se Deus está me preparando para alguma coisa pós-pandemia, mas na pandemia eu não sofri tanto como eu estou sofrendo agora. Sofrendo, pastor? Sofrendo o quê? Vazio. Um vazio. Mas é tanta unção, eu não sei, você tá sentindo, eu não estou sentindo nada. Mas eu sei que eu tenho que fazer. E como disse o apóstolo Paulo, se eu fizer de bom grado, eu receberei herança por isso. Mas se eu fizer somente por fazer, eu simplesmente cumprirei a carreira que me está proposta. Então a minha luta é hoje não fazer de qualquer jeito e não fazer porque eu tenho que fazer. É da fraqueza tirar força. Não tem nada de errado, não estou em pecado. Mas, sabe, decepcionado com algumas coisas, triste com outras, desacreditado de outras. Numa conversa com Jesus por esses dias atrás, uma conversa longa que nós tivemos, eu dizia: Senhor, o céu existe mesmo, né? Fala para mim, o Senhor é de verdade mesmo, né? Mas você não é o pregador das multidões? Para você ver.
Deus criando um vazio. Aí tem um monte de gente querendo profetizar para mim, eu não quero ouvir ninguém. Porque eu não quero ouvir voz nenhuma agora. Não tente me consolar. Não tente dizer para mim, porque isso aconteceu por causa daquilo. Cala a boca. Esse é o meu momento de vazio. E é o meu momento, eu estou abrindo espaço por dentro. Estou entregando tudo. Por quê, pastor? Porque tem que ser assim. A continuidade, a rotina, o sucesso na vida está em discernir o que você quer da vida ou o que você quer só agora. Quem sabe você tem que sacrificar algumas coisas agora para viver o que você quer na vida. Quem sabe algumas coisas não fazem sentido agora. Diga comigo, rotina de obediência. Você não consegue crescer em Deus sem uma rotina de obediência, sem parar para revisar, sem parar para dar uma olhada. Rotina faz o que? Ela protege, ela pontualiza. Rotina é a certeza da excelência. E se você está sobrecarregado, talvez pode ser que você não está sendo eficaz na rotina. E rotina não tem que ser criada de baixo para cima, é de cima para baixo. O que eu faço tem que estar de acordo com a vontade de Deus, sentindo ou não. Rotina pode ser até flexível, mas a rotina é uma decisão. E eu preciso me submeter. Sem rotina você pode estar perdendo muito tempo. E tempo é algo espiritual. E quem rouba o seu tempo é o diabo. Porque tempo é vida, e o diabo quer roubar a sua vida. Quem te rouba a vida é o diabo. E se eu não estiver comprometido com a rotina, certamente quem estiver comigo também não vai estar. Não tem problema você ter um dia imprevisto. Qual é a sua visão hoje, pastor? Eu vejo muita gente fazendo muita coisa fora da vontade de Deus. Aonde? No ministério. Na igreja de Jesus. Muita gente. E eu vou precisar de uma... Os irmãos que são coaches, eles falam muito disso. Mas eu não estou me referindo a isso. Eu vou precisar ser inteligente emocionalmente agora. De usar as emoções certas, com a intensidade certa, na hora certa. Então eu vou te dar um conselho de pastor e de amigo. Escolha 2, 3, no máximo, estourando 4 a 5 pessoas. E dê para elas o direito delas falarem com você, no seu coração. Pessoas que caminham perto de você, que estão junto com você. E acima de tudo, pessoas que estão ouvindo a Deus, não pessoas que querem arrumar mais serviço para você. Mas você não falou que eu tenho que continuar? Eu tenho que estar em constante movimento. O problema é que meus constantes movimentos estão me roubando da conferência, de conferir aquilo que Deus estava realmente fazendo e falando. Se Deus não está falando com essa pessoa, eu não devo ouvi-la. Tem pessoas que estão falando a partir da sua própria cobiça. Muitos querem compensar a falta de relação com o excesso de serviço. Querem compensar a falta de relação com Deus com o excesso de serviço. E os nossos movimentos na obra de Deus não podem ser fruto dos nossos pensamentos impuros e desejos cobiçosos. Irmão, Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo. Para quê? Você já ouviu isso várias vezes. Para me tirar do tempo e me levar para a eternidade. Mas eu quero segurar Jesus aqui embaixo para me abençoar. Eu quero que Jesus abençoe o meu futuro na terra. E eu não estou de acordo com a eternidade. E eu quero que Jesus me abençoe o meu futuro na terra. Então eu acordo de manhã e digo: Senhor, me ajuda a vender hoje, me ajuda a cobrar. Senhor, que hoje eu sou vendedor, Senhor, eu tenho que vender, eu tenho que bater a minha meta. Senhor, eu estou sempre pedindo a Jesus para abençoar o meu futuro. Mas eu não estou ouvindo Ele acerca das coisas eternas. Tudo que você construir, seja prosperidade, seja fama, seja recurso, seja família, construa sobre as bases dos fundamentos eternos. Dos fundamentos eternos. Porque um dia você vai ver o que você está falando.
Depois você dá uma olhadinha no capítulo 7 de Atos. Meu Deus, eu tenho que falar um pouquinho ainda de Efésios 5. Atos capítulo 7. Estevão viu aquilo que ele falava. Enquanto ele falava, o céu abriu e ele viu Jesus à direita de Deus. O sinédrio não acreditava, mas ele estava vendo e experimentando o que ele falava. Seu rosto estava aceso como de um anjo. O que é que o Senhor tem que me dizer com isso? Se mova por aquilo que você está vendo. E se você não está vendo, não crie uma visão a partir de você. Não tem problema não ver, mas continue falando. Continue acreditando. Talvez o culto desta manhã de pastores é uma palavra de perseverança. Não por aquilo que o cenário está tentando mostrar para você. Não se mova pelo que o cenário está tentando te mostrar. Se mova por aquilo que os céus estão mostrando. A agenda é celestial. Não por aquilo que o cenário está tentando fazer você acreditar. É a mesma coisa que tentar adquirir experiência só com teoria, irmãos. Não tente adquirir experiência só com teoria. Você não mata a fome lendo o cardápio. Você mata a fome pedindo aquilo que está no cardápio. E cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as coisas que são oferecidas, porque o diabo também oferece paternidade. E Jesus disse: vocês têm por pai o diabo para algumas pessoas, filhos da desobediência. Pastor, como definir o que é real e o que é verdadeiro? Daquilo que é falso e mentiroso. Quem já comeu Kinder Ovo aqui? O Kinder Ovo. Tem chocolate mais gostoso que esse? Não. Tem nada, irmão. Kinder Ovo é gostoso, irmão. Não, Kinder Ovo, ele gruda no céu da boca, você vai... gostoso. Aleluia. Há 30 anos atrás saiu o Kinder Ovo. Você lembra? A fama foi tão grande. Quem não queria um brinquedinho daquele na sua prateleira? A fama foi tão grande, se vendia tanto, que com o sucesso do original, começou a aparecer um monte de imitação. E as imitações vendiam também. Por quê? Porque o original não dava conta. Por que vendia imitação? Porque era mais barato. Você pegava o Kinder Ovo, quanto que é? 20. E aqui? 30? Já é 30? 33. Quanto é que é aqui? 20. E quanto é que é esse aqui? Esse aqui é 8. Você levar, não vou levar esse para o meu filho. E não adiantava enganar as crianças. Porque não grudava no céu da boca. O brinquedinho não encaixava. Tu ia encaixar o brinquedinho, quebrava as pontinhas. Mas vendia por quê? Porque era mais barato e porque faltava o original. Mas eu te pergunto hoje você vê imitação de Kinder Ovo? Não, porque imitação tem prazo de validade. Imitação tem prazo de validade. Hoje ou você paga o 20 ou paga o 30. Não tem imitação. E é assim que acontece quando algo original está sendo levantado. Um monte de imitações aparecem. Todo mundo falando de paternidade, escrevendo um livro de paternidade, vendendo paternidade nos púlpitos. Mas vamos dar tempo para isso, irmãos. Vamos dar tempo. Daqui a alguns anos a gente conversa. Para ver quem está fazendo realmente missões. Para ver quem está gastando dinheiro no lugar certo. Ei, e não adianta ir para a internet e falar que pastor está gastando dinheiro no lugar errado. Porque a avareza e gastar o dinheiro no lugar certo, Deus não vai pedir conta só para os pastores. Vai pedir conta para os empresários também. Vai pedir conta para os comerciantes. Não, mas eu dou o dízimo. Dá o dízimo do seu prolabore, mas não dá o dízimo da sua empresa. Ninguém deu amém, só um. Deus não vai pedir conta só não é só do púlpito para baixo, não.
Deus vai pedir conta para todo mundo que Ele deu dinheiro, deu fama, deu sucesso, seja no púlpito, seja no escritório, seja num cargo político, seja na saúde, seja em qualquer lugar. Amém, irmãos? E nós estamos dizendo, a igreja tem que responder ao mundo. Não, a igreja não é uma resposta para o mundo. O mundo caído não precisa de resposta. Quem precisa de resposta é os filhos de Deus. Por isso a igreja é um aferidor de medida para os filhos de Deus. O mundo critica, zomba da igreja. A igreja não tem que responder ao mundo, ela tem que responder quem quer Jesus. Aleluia. Pastor, então eu estou fora. Talvez não. Jesus foi chamado para ser carpinteiro? Ele foi chamado para ser carpinteiro? Não, mas ele trabalhou 30 anos de carpinteiro. Ele fez 30 anos uma coisa que ele não foi chamado para fazer. Estava sendo preparado para algo. Então quem sabe você está só sendo preparado. O seu lugar não é esse. Deus está preparando você para algo maior do que isso. E você ainda não se deu conta. Você está dizendo, eu estava esperando o ministério, eu quero entrar no ministério. Ei, você já está no ministério. Você precisa entender o tamanho do seu ministério. Mas nós achamos que temos que deixar tudo e vir para o púlpito. Jesus disse, eu não mandei você deixar tudo, eu mandei você deixar o pecado. Deixe o pecado naquilo que você faz e continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Amém? Amém? Mas eu sou um vendedor. E não minta mais para vender. E não minta mais para cobrar. Não aumente, não aumente, não aumente. Você pode ser justo aí. Amém? Pessoas acham que elas têm que ser treinadas espiritualmente para ter ministério. Não, você tem que ser treinado na vida cotidiana. Então por isso, deixa eu te falar, conserve a necessidade de ser feliz enquanto você serve a Cristo. Porque se você precisar deixar Cristo para ser feliz em outro lugar, você é uma anátema. Luta, tá triste? Fala, tô triste. Tá tristinho? Fala, eu tô tristinho. Não tá sentindo? Diga, eu não tô sentindo nada. Eu não tinto a mãozinha, eu não tinto o pezinho, mas eu sei que eu estou aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. A vida não é de quem sente, é de quem persevera, irmãos. É de quem persevera. Saia da gangorra dos sentimentos. Saia do vale dos montes dos sentimentos. Saia dessa gangorra e pegue um lugar perseverante, aonde a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos 5, versículo 3. Mas é difícil, porque o problema é esse, o problema é aquele, o problema é minha esposa, o problema é meu marido, o problema é a igreja. Não, seu problema é a sua relação com Deus. Porque a tua relação com Deus mantém você em todas as outras relações. A tua aliança com Deus afirma você em todas as alianças. E se você tem aliança com Deus, você não sai por aí quebrando alianças. Você sofre a pena, paga o preço, paga o boleto. Não gosta de mim? É problema seu. I love you too. Aleluia. Você nunca vai entender, talvez, porque a sua aliança com Deus está deteriorada. E aí você vai quebrando tudo quanto é aliança. Então o problema é o cônjuge, o problema é o serviço, o problema é o emprego, o problema é o patrão, o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é você e Deus. A sua relação está contaminada. Olha, o lugar contaminado, Jesus ensina sobre adoração. Ele vai falar para uma mulher que já teve 5 maridos, estava no 6º casamento, tadinha, estava tentando. Ela estava tentando. No 6º casamento. Aleluia. Mulher cheia de problemas.
Como que a gente ajuda pessoas com problemas? Você já se perguntou? Eu me pergunto direto, Senhor, como é que eu ajudo pessoas com tanto problema? Olha, essa mulher tem problema sentimental. Ela tem problema religioso, que ela não sabe onde adora. Ela tem problema social, porque ela vai na hora que ninguém vai no poço. E ela tem problema profissional, porque ela diz, me dá água para mim não precisar mais vir aqui pegar. Não aguento mais esse trabalho. Ela está cheia de problema. Jesus resolveu algum problema dela? Não. Jesus não orientou ela a mudar de igreja. Jesus não orientou ela a deixar do marido, a se separar. Jesus não orientou ela a nada. Ele disse, mas se tu soubesse quem é que está aqui na tua frente. Nós queremos ajudar as pessoas a partir dos problemas dela, para que elas resolvam os seus problemas. Você não tem que se meter no problema dos outros. Eu fui me meter aí e quase morri. Já tem B.O. demais, não é, Fernando? Você tem que ajudar as pessoas a partir de Jesus. As pessoas vêm procurar você, elas querem saber se elas podem ou não podem fazer aquilo. Elas querem o seu aval para fazer coisas erradas, coisas que a Bíblia condena. O que é que você diz? Nada. Tem gente que foi embora dessa igreja, foi embora do ministério porque eu não concordei com o seu divórcio. Eu não posso concordar com uma coisa que Deus odeia. Foi embora porque o pastor não concordou. Porque quer divorciar, faz você, resolve lá. Você faz do seu jeito, do jeito que você acha que está certo. Agora não pense que eu vou. Mas Deus ama o divorciado, ama, não o divórcio. Ele ama o divorciado. Então você vai ser amado o resto da vida. Mas não promova isso dentro da sua igreja, em nome de Jesus. Não promova isso. Está errado, Deus não quer, Deus não quer. Mas eu não aguento mais. Aguenta. Vai para cima. Ajeita a sua relação com Deus. Não vem pedir para mim concordar com coisas que Deus não aprova. Está enganando os outros para ganhar dinheiro? Não concordo. Um dia vai chegar o boleto na sua porta. Está usando a empresa, está falcatruando, está enganando. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão da Bíblia. Você é um ministro de Deus. Tem caixa 2 na sua igreja. Esse é o padrão do diabo. Você não deveria nem ser pastor. Aí Jesus vai em Samaria, um lugar contaminado, e levanta aquela mulher. Aí vai na igreja, no templo. Lá ele expulsa os mercadores. Eu não entendo mais nada. Está errado, irmãos. Isso não perde o amor. Você perde o amor? Não, amo. Eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. Agora, deixe as pessoas resolver os problemas dela. Às vezes você está orientando a partir da sua raiva, a partir daquilo que você acredita. Você tem que ficar com o que a Bíblia diz. Não, irmão, você quer fazer isso? Faça, mas não é assim que a Bíblia diz. Eu não concordo, vou mudar de igreja. Então, faça isso. Faça isso, compra a imitação. Mas um dia a imitação vai acabar. Então é melhor você ficar num lugar onde a pessoa sabe o que aconteceu com a sua vida e vai te amar e vai cuidar de você. Você está me entendendo, irmãos? Está me entendendo? Você concorda, pastor? Não, mas isso não tem a ver com o meu amor. Não tem a ver com o meu amor. Você está me entendendo? Você me ama ainda? Desceu um peso aqui agora. Não olha para... Sorria.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: pastor Luiz Hermínio é legal, ele é gente boa. Se impede você de ser feliz? Não. E se impede você de continuar fazendo a obra de Deus? Em alguns casos sim, depende do que aconteceu. Isso impede você de ser usado por Deus? Não. Mas não use a sua experiência para avaliar dos outros. Não use a Bíblia. Olha, eu fiz errado, mas é assim que se faz. É assim que se faz. Pensa nisso, irmãos. Agora eu vou entrar num assunto aqui, eu tenho meia hora para falar dele. Se você deixar 40 minutos. Olha o que diz Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas não são próprias para os santos. Levante sua mão assim comigo. Deixa eu falar uma coisa que talvez te choque, mas é uma verdade que está escrito nesse texto. Se prostituir com sexo é a mesma coisa que se prostituir com dinheiro. Não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Imoralidade sexual e a cobiça estão no mesmo nível de pecado. Ambos são inapropriados para aqueles que se dedicam à vida santa com Cristo. Mas muitos conseguem se proteger da imoralidade sexual e batem no peito porque são moralmente corretos sexualmente, mas não aplicam o mesmo critério, o mesmo grau de vigilância, o mesmo zelo em relação à cobiça financeira. O que é cobiça? Vai lá. Cobiça no grego, preonexia, significa o quê? Que é o desejo insaciável de possuir mais, ter mais, principalmente aquilo que é dos outros. Dá só é verdade. Isso, não me deixa aqui sozinho, nós estamos juntos aqui, amém? Cobiça é isso. Preonexia, que é o desejo insaciável de possuir mais, ter mais do que é dos outros. Cobiça manifesta-se como avareza. O que é avareza? Ganância, e a Bíblia chama de idolatria. Então o melhor antídoto para não cobiçar o que é do outro, o que é? É se satisfazer com aquilo que é seu. Amém. Muitas pessoas você vai encontrar no caminho que condenam a imoralidade sexual e são ao mesmo tempo dominados pela avareza. São avarentos, são cobiçosos, são idólatras. Enquanto muitos condenam, eu não estou dizendo que você não pode, que a imoralidade sexual pode, isso não pode. Eu estou dizendo que Jesus colocou, Paulo colocou principalmente nesse texto, no mesmo grau de zelo, de importância. Imoralidade sexual e ganância financeira estão no mesmo grau de importância. Enquanto muitos condenam abertamente a imoralidade sexual, julgam-na severamente. Eu conheço gente assim. E não demonstram a mesma aversão pela avareza. E essa avareza é alimentada secretamente. Você não vai percebendo, irmãos. Se é um pastor, se é um líder, você não vai percebendo. Isso vai comprometendo sua integridade espiritual. Quantas pessoas eu já profetizei, pastores, que Deus me deu uma palavra e disse: olha, Deus vai te levantar. É, pastor? É. Você vai ficar conhecido, famoso. Você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai pregar em muitas nações, você vai vender muito livro. Mas cuidado com a vaidade quando ela chegar. Não, pastor, estou firme. Você está firme agora. É muito mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso.
Por isso eu não acredito em explosão. Meteoro passa de 70 em 70 anos. Cometa passa de 70 em 70 anos. O Halley, né? Eduardo, como é que fala Halley em inglês? Você está me entendendo? Eu não me encanto com explosões. Cresceu. Não. O negócio é continuidade. E todo homem que se preza, todo ministro que se preza, ele tem que fugir da impureza sexual e da ganância. Porque a ganância vai levar você para a impureza sexual. Vai chegar uma hora que você vai ter tanto recurso que você acha que pode fazer tudo o que você quiser, até fazer o que Davi fez. Pega aquela mulher e traz aqui para mim. Davi agora era rei, cabeça de rei, coroa de rei, trono de rei, mas perdeu o coração de pastor. Por isso que Natã vai e conta uma historinha para ele sobre um pastor que tinha uma ovelha e o outro tinha várias ovelhas. Você acredita que aquele que tinha várias ovelhas pegou aquele que só tinha uma e matou a ovelha daquele? Davi, enfurecido, disse: esse homem tem que morrer. Natã disse: esse homem és tu. Por que você acha que Natã falou de ovelha, falou de pasto? Ele estava tentando devolver Davi para o lugar que ele saiu. Porque muita gente hoje tem cabeça de rei, mas não tem mais coração de pastor. Governa o ministério, administra o ministério, mas perdeu aquele coração carinhoso e amoroso de pastor. Isso também é abuso. Aleluia. Ser movido pela cobiça é ser levado por um espírito de insatisfação contínua, onde nada que você possui é suficiente. Isso vai levar você à idolatria, onde o dinheiro e as posses tomam um lugar que pertence somente a Deus. Somente a Deus. E você vai sentir saudade da igrejinha. Por isso, meu irmão, então o senhor está dizendo que eu não devo crescer? Não, eu estou dizendo que você deve crescer com saúde. Cresce, confere. Está certo? Continua crescendo. Confere. Está certo? Continua crescendo. Vai conferindo. Não se emprenhe pelos ouvidos. Não se emprenhe pelos ouvidos. Ouviu a vida inteira o seu pastor. A vida inteira o seu pastor. Aquele ignorante. Agora cresceu um pouquinho, já não ouve mais o seu pastor, porque agora tu precisa ouvir pessoas que estão nesse mesmo lugar. Tem muitas pessoas que estão nesse mesmo lugar que já estão caídas. Eu vou te falar, ninguém vai te tratar com tanto amor que nem seu pai. Ninguém. A santificação não é parcial, meu irmão, é integral. Diga isso para quem está do seu lado. Santificação é integral, não é parcial. Diga para ele. Não comprometa a sua integridade espiritual, querido. A vida cristã exige uma purificação completa em todas as áreas. Então não basta só evitar o pecado enquanto se pratica o outro. Não adianta você evitar o pecado. Não, mas eu não assisto mais pornografia, mas é um avarento. É um ganancioso, só pensa em si mesmo. Pessoas do seu ministério estão caindo, passando necessidades, e o bonitão tem de tudo e não lhe falta nada. Deus nos chama para ser santos em todas as esferas da nossa vida. Isso inclui os nossos desejos sexuais e a nossa ambição financeira. E eu vou reforçar, eu não estou convidando só você para um evento, não. Eu estou reforçando porque nós vamos pegar pesado nesses dias aqui. Nós vamos te ensinar a ter dinheiro sem servir Ele. Vem para cá, dia 13 e 14, nós vamos nos concentrar nisso. Por quê, pastor? Porque muita gente está perdendo para mamão nesses dias. Olha, a Bíblia diz assim, ó, cova profunda é a boca da adúltera, cai nela o homem a quem Deus se ira. Então, quando a pessoa cai no adultério, aquilo não é o pecado. Aquilo é só a expressão pública daquilo que Deus já estava irado.
Cai nela o homem a quem Deus se ira. Você está me entendendo? Deus tira todas as suas proteções, porque você já se perdeu com outra coisa. Então, quando você se acontecer, e não vai acontecer em nome de Jesus, amém? Amém? Não vai, em nome de Jesus, amém? Quando você chega a cair em pecado, é porque Deus já está virado com você de outra coisa. Não, eu caí em adultério. Não, você não caiu em adultério, você caiu em outra coisa, e o adultério foi só a expressão pública daquilo que você já estava fazendo de errado. Cai nela o homem a quem Deus se ira. Você não pode evitar a prostituição sexual e permitir a viver a prostituição financeira. Você não pode evitar uma prostituição e permitir-se viver outra. Prostituir-se por sexo ou por dinheiro, e diante de Deus é reprovável, irmãos, todas as duas. Ambos configuram prostituição. É uma prostituição financeira. E certamente o segundo passo é imoral, é imoralidade. Bota aqui para mim Salmo 106, versículo de 9 a 15, por favor. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-no passar pelo abismo, por um deserto. Como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores, aleluia. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Aqui é pesado isso aqui. Deus satisfez o desejo dele ou não satisfez? Satisfez, mas fez desfinhar a alma deles. Sabe como é que eu chamo isso? A derrota da vitória. É quando Deus te dá uma coisa que Ele não quer te dar, mas Ele te dá porque você está enchendo a paciência. Ou seja, Deus dá o que você está pedindo, até você descobrir que isso é uma derrota na sua vida. Não foi Deus que me deu, foi o diabo. Você pediu. Eu dou para você o que você quer, eu concedo o desejo do seu coração, mas a tua alma vai definhar. Você está me entendendo isso? Está me entendendo? Sua alma definhará, sua alma ficará doente. Então vamos lá, aproveitar o culto de hoje, que nós estamos bem proféticos. Enquanto nós estávamos adorando o Senhor, a pastora Silvana soltou uma palavra aqui: depressão, burnout, fadiga, doenças da alma. Será, é só um será, tá? Não estou afirmando, é só um será. Meus teólogos aqui me ajudem, tá? Eu não estou afirmando. Será que essas doenças da alma, será que elas não foram causadas por coisas que Deus te deu, mas eram coisas que Deus não queria te dar? E você está achando que é o diabo, e Deus está dizendo: não, eu te dei porque você queria, eu não queria te dar, mas você insistiu tanto, eu te dei para mostrar para você que não é isso que você precisa. Te deu para você acordar e ver que a sua vontade está equivocada com a vontade de Deus. Deus fez tudo para eles no deserto. Eles ouviram as suas palavras, guardaram. Cedo, porém, esqueceram do que ouviram. Cedo esqueceram das suas obras, se deixaram levar pela cobiça no deserto. Aí eu pergunto: o que tem para cobiçar no deserto? Se a única coisa que tinha no deserto de bom era Deus que estava dando. Por isso ele disse: não junte para amanhã, coma hoje, mas não junta para amanhã, não precisa. O que tem para cobiçar no deserto?
deixaram-se levar pela cobiça no deserto e começaram a tentar a Deus. Creram nas suas promessas, cantaram louvores de gratidão, mas cedo se esqueceram do que Ele fez. O Fernando, quando era pastor aqui ainda no meu Voced, Fernando pregou uma palavra, até anotei no meu iPad, Romanos 11, 22, quando ele disse: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus também é severo, irmãos. E é severo até com a sua bondade. Severidade para os que caíram e bondade para os que permanecem. Deus está fazendo, querido, uma reforma na mente de homens puros de coração. Homens de coração correto. Deus vai fazer uma reforma na sua mente, para você continuar crescendo saudável. Pastor, então eu vou parar de crescer. Eu tenho medo de crescer, pastor. Já pensou se eu cresço e eu desvio? Não, você pode crescer, mas aqui dentro você vai ter que acertar as contas, porque as coisas de fora não podem ofender as coisas de dentro. Por isso Paulo dizia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí Paulo começa a dizer: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no seu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal. E aí lá no versículo 15 ou 16, está na Bíblia, ele diz assim: por isso, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Se renova. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: as coisas de fora não podem mudar quem eu sou aqui dentro. São as coisas que Deus está transformando em mim é que vão dominar as coisas aqui de fora. Em tudo eu sou atribulado, mas não sou angustiado. Sou perseguido, mas não sou abatido. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Eu levo no meu corpo a morrer, para que a vida de Cristo se manifeste também dentro de mim. Eu tenho tesouro. Então examina se você não está crescendo só por fora. Faz um reparo aí, vê se você não está crescendo por fora. Quem sabe o motor está ruim. Por fora é um brilho, passaram cera, deram um polimento. Por fora está lindo, mas por dentro está podre. E as pessoas ficam na igreja discutindo se a parede deve ser preta ou não. Jesus nunca falou de parede preta, irmão. Ele falava de sepulcro caiado, que por fora era bonito e por dentro estava podre. É? Como é que é? Lá para essas teologias caiadas. É? O que tem? É. Pois se você quiser saber da nossa conversa, pergunte para ele. Jesus nunca se preocupou com isso. Se a parede é preta ou branca. Jesus falou dos sepulcros caiados, que por fora são lindos e enfeitados, mas por dentro tem uma carniça ali dentro, cheira podre. Então não adianta. Por isso, vamos crescer, vamos, mas de dentro para fora, vem queimar em mim. Céus e terra se encontram. Aonde? Aqui dentro. Nós queremos mudar tudo aqui fora. Quando você organiza por fora e não por dentro, você quer mostrar para quem passa. Mas quando você muda por dentro e às vezes não muda por fora, você quer mostrar para quem convive. Quem sabe aqui fora não mudou muita coisa, mas aí é difícil mudar aqui dentro e não mudar aqui fora, viu? É muito difícil. Não adianta limpar o terreno se não limpar a casa, porque quem vê o terreno limpo pensa que a casa está limpa. E o Senhor disse: não enfeita, não. Beleza não é enfeite. Você não consegue enfeitar por dentro. Por dentro você não enfeita. Ninguém nunca passou pela sua casa e disse: meu Deus, que sapatas de casas lindas. Meu Deus, que fundamentos de casas maravilhosos.
Não, eles olham para o jardim, para a textura da parede. Meu Deus, que cortina! Porque os enfeites estão por fora, irmãos. E quer saber? Os enfeites são muito mais caros do que os fundamentos. Para viver enfeitado, você gasta mais. Você gasta mais. Por isso, examina. Vê se o crescimento para, dá uma olhada para dentro, vê se você não perdeu nenhuma dracma. Não, eu tenho 9, eram 10. Ano que vem só vai ter 8. Nessa continuidade, ano que vem só vai ter 7. E daqui a 5 anos você só tem 5 dracmas. Para tudo. Você percebeu que não tem mais lágrimas, não tem mais paixão, está se sentindo vazio? Para um pouco, vai entrar em Deus. Vai chorar, chora. Não tem problema, chora. Não promova um sentimento que você não tem mais. Deus está fazendo uma reforma na mente dos homens de coração correto. Porque não adianta ter um coração correto se a mente não está no lugar certo. Davi trouxe a arca para Jerusalém do jeito certo? Não, do jeito errado. A vontade era certa. No coração ele estava certo, mas na logística ele estava errado. Então quebrar o vaso na mão de Deus não é um sinônimo de derrota, é um sinônimo de continuidade. Eu vou fazer de novo esse vaso. Amém, irmãos? O evangelho tem um cerne e não vai mudar. Não desvie os seus olhos do cerne do evangelho. Porque se isso acontecer, você vai viver uma espiritualidade embasada na sua justiça própria, embasada no seu orgulho religioso, embasada na sua cobiça e ambição pessoal, porque o cerne do evangelho ainda é o amor. E não pense que não, o evangelho sempre vai impor para você muitos limites, e são limites valiosos, que sem ele nós seríamos homens e mulheres muito mais piores do que somos. E essa vida nova que nós nos propomos a viver no evangelho, ela nunca terá resultado negativo se a gente realmente nasceu de novo, a não ser que você ainda ame aquilo de que o evangelho está tentando te proteger. Quem sabe você ama muito uma coisa, que é muito uma coisa que o evangelho está tentando te proteger e te tirar daí. Aí é uma guerra, aí você vai cansar mesmo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não sou vendedor, irmão, não sou comerciante, mas eu já trabalhei na feira. Meus pais, meus avós eram feirantes, né, Lícia? A gente arrumava a barraca da feira de madrugada, e a gente deixava tudo bonitinho. Nós éramos meio marqueteiro, aleluia. Então arrumava, a tia Nana gostava que eu arrumava a barraca, porque eu botava o chuchu, aí depois botava a cenoura, o verde com o vermelho. Aí depois botava a abobrinha, que era verde de novo. Por isso que eu fui torcer para o Fluminense, tudo coloridinho, aleluia. Então vai vendo. Ficava bonito, quem passava na frente da barraca dizia assim: meu Deus, que barraca linda. E vinha. Mas era caro, a tia Nana vendia caro, né, Lícia? Glória a Deus. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que o nosso marketing não pode despertar nas pessoas necessidade que não existe. Porque nós somos pastores, nós não somos marqueteiros. Nós não podemos do púlpito despertar em pessoas necessidade nelas que não existe. Quando a gente fica dizendo, Deus vai te dar vitória, ela não precisa de uma vitória, precisa de uma marretada. Porque muitos marketings trabalham com cobiça e avareza, fazendo pessoas buscarem coisas que elas não precisam. Tem coisas que eu não tenho, mas você não precisa. Deus sabe o que você precisa. Por que você está falando isso, pastor? Me perdoa, irmãos, nós somos pastores, vamos ser reais. A igreja tem despertado nas pessoas necessidades nelas que não existem, e elas procuram resultados para não sobrar na congregação.
E elas procuram resultados, elas procuram fazer coisas que elas não foram chamadas para fazer, porque alguém está dizendo que elas têm que fazer. Visões que já passaram por essa nação disseram que pessoas elas eram líderes quando elas não eram. Despertamos nas pessoas necessidades nelas que elas não precisam. Muitas visões já passaram pela nossa nação, que despertou líderes. Na igreja tinha mais líderes do que ovelhas. Uma igreja que tem mais pastores do que ovelha vai dar B.O., irmão. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Não desperte nas pessoas, elas procuram prosperidade na vida sem ao menos suas almas serem prósperas. Ensinamos pessoas a ganhar dinheiro nas nossas campanhas de prosperidade, mas a alma delas nunca foi próspera. Despertamos nas pessoas cobiças e usamos a Bíblia para isso. Por favor, irmãos, não podemos fazer isso. Alguém está comigo, está me entendendo? O meu coração aqui, eu estou colocando o meu coração na mesa para vocês. Irmão, eu conheço pessoas, você conhece. Às vezes eu me pergunto, como pode um homem tão inteligente como esse, trabalhador, ousado, criativo, que tem o favor de Deus, como é que esse homem pode se corromper? Você já pensou assim? Você já sentou na frente de gente? Já sentou, Saulo, na frente de gente? Você pensa, cara, um homem desse tão bom, trabalhador, um cara bom, ama Jesus, cara que prega com paixão, com lágrimas. Como um homem desse pode se corromper? Só tem uma pergunta, só tem uma resposta. A ciência incha e o amor edifica. É o saber sem amor, irmãos. É o saber que traz conhecimento, mas não traz amor por aquilo que se sabe. Geram pessoas descontentes, e pessoas descontentes são arrastadas para a cobiça. Contentamento e cobiça são forças opostas. Você não pode ser um homem contente e cobiçoso ao mesmo tempo. Ou você está servindo a um ou está servindo o outro. O contentamento nos afasta da idolatria e nos leva para perto de Deus. A cobiça nos distancia de Deus e nos leva para altares de idolatria. Define essas palavras, cobiça e contentamento. Quem é que não vive contentamento? Quem não é agradecido. Por que você acha que Deus quer que você ore pela comida? Ore antes quando acorda, ore quando vai dormir. Para você ser contente por aquilo que você tem, você vai gerando contentamento. Essas palavras são familiares, deixa o Espírito Santo implantar profundamente o significado delas no seu espírito, irmãos. Cobiça é o desejo do ganho, e não está limitado só a dinheiro, irmãos. Ela engloba tudo: posição, conforto, aceitação, prazer, luxúria, e assim vai. A cobiça é o estado que nos encontramos quando não estamos contentes. Toda pessoa que perdeu o contentamento vai entrar em cobiça. Paulo nos alerta hoje como líderes: seja um filho da luz. A luz não tem contato com as trevas, irmãos. A cobiça é o oposto do contentamento. O contentamento nos assegura o ganho pela paz. O contentamento, irmão, traz ganho pela paz, e a paz excede a entendimento. Você fica às vezes pensando, cara, eu tenho tudo para ser feliz e não sou. E aí tem gente que diz, eu não tenho nada para ser feliz. Rapaz, eu estou em paz. A cobiça é abastecida por desejo. É o estado de engano, de destruição. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, irmãos. Não se preocupe em ser uma pessoa relevante. Se preocupe em ser uma pessoa influente. Tem muita gente relevante no ministério, mas não é influente. Se preocupe em ser alguém que corre, se movimenta constantemente, servindo o pobre, o rico, sentado na mesa, no altar. Mas ele não é relevante, mas ele é influente. Você ouve a pessoa 2 minutos, você cresce por dentro. A minha pergunta para você é: Deus admirou mais o coração de Davi ou a sabedoria de Salomão?
Eu te pergunto, Deus admirou mais o coração de Davi ou a sabedoria de Salomão? Ele deu sabedoria para Salomão e disse: mas segue aquele coração ali, ó. É aquele coração que você tem que seguir. Então não importa o quão sábio você seja, o Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração. Porque se a sua sabedoria não está firmada no meu coração, não, irmãos, Deus amou muito mais e celebrou muito mais a sabedoria, o coração de Davi. Aleluia. Quero deixar essa palavra. Eu sei, irmãos, eu sei que não é fácil. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu estou lutando para viver. Eu sei que não é fácil. Nos lugares altos os ventos são fortes. Nos lugares altos os ventos são fortes. E quanto mais alto Deus te levar, mais você vai ser atacado. Mas nem a morte, nem a vida, nem a altura e nem a profundidade, nem o que há e nem o que há de vir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tenha medo de crescer. Cresça. Eu quero declarar que você vai crescer muito no lugar que você foi chamado para estar. Eu quero declarar que você vai crescer muito no lugar que você foi chamado para estar. Eu vou repetir. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai crescer muito. Mas por favor, dê uma pausa sempre para conferir se você está crescendo saudavelmente. Se a impureza sexual ou se a cobiça ministerial não te pegou. Dá sempre uma olhada nisso, irmão. Sempre. Sempre. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar um pelos outros. Vamos continuar em constante movimento, mesmo sem sentimento, mas sem nunca deixar de conferir se estamos ou não fazendo a coisa certa, indo para o lugar certo e nos tornando a pessoa que Deus deseja para viver nesses dias. Porque isso é que vale. Nos tornar a pessoa que Deus nos chamou para viver. Não é o que eu faço, é quem eu me torno por aquilo que eu faço. Então eu oro, eu sinto um peso de temor aqui, irmãos. Eu queria pedir que a gente que está aqui em cima, principalmente pastores e pastoras, se quiserem, poderem orar, e aqui embaixo também, os pastores da casa, se puderem orar por esses irmãos que humildemente saíram do seu lugar e se prostraram aqui no chão dizendo: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero, mesmo que eu não esteja sentindo. Porque eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que, se tirar o microfone delas, tirar a câmera delas, tirar o púlpito delas, tirar o livro delas, tirar o rádio delas, tirar a televisão delas, tirar a rede social delas, não sobra nada. Nada. Mas quando você diz: eu quero de novo, a Bíblia diz que o abalado vai ser abalado para que o inabalável permaneça, diz em Hebreus. E eu acredito que Deus vai fazer algo. Ele já está fazendo na nossa nação e no mundo. Deus está abalando céus e terras, irmãos, para que o inabalável permaneça. Pastor, não desista. Não venda a sua unção, não negocie ela. Não negocie a sua unção, não venda. Você não é um profeta à venda. Você não é profeta de Acabe.
Não negocie aquilo que Deus te entregou. Continue, sentindo ou não, continue. Não pare, vá para cima. Pare um dia ou dois para chorar, mas não pare, porque o vento vai mudar. O vento vai mudar, irmãos. O tempo vai mudar. As coisas vão acontecer. Se prepare. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Vai acontecer. Aleluia. Amém. Deixa Deus trabalhar na sua misericórdia. Ele está te ensinando a ter misericórdia, a ter perdão, a ter amor. Mesmo que pessoas façam coisas erradas, o seu amor não muda por elas. Mesmo que pessoas não mereçam o seu amor, mas eles vão precisar dele. Porque só exerce misericórdia quem já experimentou misericórdia. Enquanto você não experimenta, você não sabe lidar com os outros. Deus está te dando uma habilidade de servir a mesa, sem nenhum sentimento. Senão você vai sempre encher o prato de quem você gosta mais. Aleluia. E o Senhor está nos ensinando. Nós vamos orar. Que manhã pesada é essa, irmão? Que manhã forte. Estou sentindo um peso de glória aqui. Peso de glória. Eu sinto um peso de glória. Eu sinto um retorno, um techuvá, um retorno em alguns ambientes em Deus. Sem parar de avançar, sem parar de crescer, em constante movimento. Nós vamos continuar, Jesus, crendo, 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 sempre, sempre crendo. Hey! Sempre crendo e crendo sempre. Sempre crendo e crendo sempre. Alamanda lava sori alamanda lava heri alamanda lava raba shara lava cara lava shere levanda lava seri alamanda lava sori alamanda lava heri alamanda lava sori. Sim, Jesus. Sempre, sempre, sempre. Ei, Jesus. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Levante a sua mão e atraia. Atraia. Chame por ele. Chame por ele. Chame por ele.
vocês estão aqui. Every mountain looked too tall, till I climbed and saw it small. Every doubt I tried to change became the reason I remain. They say you can't, I said just watch. My limits broke, they never caught. The pain, the sweat, the sleepless run built the armor I've become. Nothing's too heavy when you move with purpose. Every loss rewrites your surface. Fall but never fade away. You grow by fighting through the gray. Hey. 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 Pressure's not a curse's call. It shapes the diamond through it all. I failed so loud, I learned so deep. Dreams don't rest, they don't sleep. When the night said give up now, I stood up, broke my vow. The way you feel will make you strong if you carry it for long. Push, pull, don't lose your ground. Every fall's where truth is found. The road's not cruel, it's just real. You only win when you feel nothing's too heavy when your heart believes. The storm won't drown what courage weaves. You rise through pain, you find your view. There's nothing too heavy, not for you. Nothing's too heavy. You just forgot how strong you were.